Olá, eu estou aqui para fazer um convite muito especial para que você participe, para que você ouça essa ministração, essa palavra. Uma palavra que vai edificar o seu coração, fortalecer a sua fé, vai deixar você muito mais pronto para ser exatamente quem Deus quer que você seja. Participe com alegria, abra o seu coração, sinta-se desafiado em o nome de Cristo Jesus. Amém. E hoje, com a graça de Deus, nós vamos falar Aprendendo a Orar, parte 2. Se Deus permitir uma outra oportunidade, parte 3. Mais uma outra oportunidade, o retorno. Enfim, a gente vai
né, conversando aí sobre oração, porque este ano é o ano da oração. Graças a Deus por isso. Eu quero usar no meu primeiro ponto, Deus é o nosso Pai Celestial. Deus, Ele é o nosso Pai Celestial. Em Mateus capítulo 6, Jesus Cristo continua nos instruindo quanto à oração, e Ele diz a quem devemos orar. Devemos orar a Deus Pai. Por gentileza, Mateus capítulo 6, versículos 9 e 10. Vocês orem assim. Lembre que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Uma outra versão diz: aqui na terra como ela é feita no céu. Devemos orar a Deus, o nosso Pai Celestial. Por essa razão, Jesus Cristo está nos instruindo quanto ao conteúdo da nossa oração. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus. Você tem a certeza de quem você é, se você souber quem é seu Pai. Aleluia. Conhecendo quem é seu Pai, você sabe quem você é. Alguém disse o seguinte: você é brasileiro, porque o seu pai, a sua mãe disse: ó, você é brasileiro. Os nossos pais é que nos orientam, que nos instrui, dizendo quem somos. A nossa identidade está vinculada, em sabermos quem é o nosso Pai. Todos nós sabemos que quando Jesus está trazendo esse ensino sobre oração, Jesus ainda não havia sido crucificado, morto, sepultado, ressuscitado e glorificado. Jesus não havia ainda morrido, mas Ele fala uma verdade futura. Se você prestar atenção, a Bíblia Sagrada, a verdade, a realidade espiritual, o fato espiritual, que é a Bíblia Sagrada, está em cima de 3 colunas. Uma coluna é a verdade passada, a verdade presente e a verdade futura. Isso constitui a Bíblia. Quando Jesus Cristo disse: Pai nosso que estás nos céus, Ele estava dizendo de uma verdade futura. Por que futura, pastor? Porque denota que Jesus Cristo deixaria de ser o Filho unigênito e passaria a ser o Filho primogênito. Ele amorosamente nos inclui como filhos de Deus e nos encoraja a chamar Deus de Pai, sabendo que só poderíamos chamar Deus de Pai depois da morte dEle, depois da ressurreição dEle e depois da glorificação dEle. Por isso que Ele estava dizendo de uma verdade futura. Porque Ele ainda não havia morrido, o sangue dEle não havia sido vertido para a purificação do nosso pecado. As implicações desta verdade são imensas, pois se somos filhos, logo somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus. Se somos filhos, pertencemos a Deus. Se somos filhos, nós nascemos de Deus. Se somos filhos, nós temos a natureza de Deus. Se somos filhos, nós temos a vida do próprio Deus em nós. Se tem algum crente aqui, diga aleluia. Estamos falando da nossa identidade. Nós descendemos de Deus. Ele é o nosso Pai celestial, aleluia. Amados, Jesus Cristo, Ele reparte as riquezas dEle, a herança que era só dEle conosco. Ou seja, Jesus prefere ter você como irmão dEle, como irmã dEle, do que Ele herdar tudo sozinho. Isso significa que para Jesus, você é um ser, você é alguém, você tem valor, você é importante. Para Ele, você é caríssimo. Aleluia. Por essa razão, você não somente pode, mas você também deve orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, aleluia, graças a Deus. Por isso, depois que aprendemos o que significa entrar no quarto, pastor, eu não ouvi a sua primeira mensagem, entra nas nossas redes sociais aí,
na aba TV lá, e está lá a mensagem. Ouça umas 2, 3 vezes para você entender. Ela é tão simples que a nossa mente religiosa não aceita. Acertei alguém aí? A mensagem é tão simples que a gente tem a tendência de dizer, não é assim. Como assim? Deus, ele não me ouve no quarto? Ele me recompensa? O que você prefere? Você prefere ser recompensado por Deus ou que Ele dê aquilo que você está pedindo? Eu quero ser recompensado por Deus. Aliás, ainda bem que Ele não deu tudo aquilo que eu pedi. Graças a Deus. Então, quando nós aprendemos estes princípios, entrar no quarto, fechar a porta, o segundo pré-requisito para orar é entendermos que precisamos saber que nós somos filhos amados de Deus. É como se estivéssemos construindo alguma coisa. Entra no teu quarto, primeiro degrau, fecha a porta. Agora você precisa saber que você é filho de Deus. Você é uma filha amada de Deus. A partir daí, nós começamos a orar. Depois desse fundamento lançado, comunhão, entrar no quarto, fechar a porta e saber que Deus é o teu Pai, agora então nós podemos aprender a orar. Portanto, orar é mais do que falar com Deus, é ter comunhão com Ele, relacionamento com Ele, como um filho amado tem com o seu Pai que o ama. Orar é, em primeiro lugar, ter comunhão com o nosso Pai que está nos céus. Pastor, eu tenho uma dificuldade de chamar Deus de Pai, porque eu tive um pai muito ruim, alcoólatra, espancador, violento. Por isso que o texto diz, Pai nosso que estás nos céus. É diferente do Pai terreno. Não cabe comparação com o nosso Pai terreno. Somente depois de falarmos com o nosso Pai celestial, depois que nós estabelecemos essas conexões com as realidades espirituais. Essa expressão eu falo várias vezes aqui, realidade espiritual, eu tenho certeza que você não sabe o que eu estou falando. Aí devagarzinho a gente vai aprendendo o que é uma realidade espiritual, ok? A gente vai aprendendo, essa cadeira que você está sentada aí, ela não é real, ela vai acabar. A sua fé em Deus, o seu amor por Deus, a sua esperança nele, isso não acaba. Isso que é a realidade espiritual. Tudo aquilo que os seus 5 sentidos vê, visão, audição, olfato, tato, paladar, isso não é realidade, isso não é substância. Realidade é aquilo que permanece para sempre. Então entrar no quarto, fechar a porta, isso são realidades espirituais. Ok? Segundo lugar, buscando o reino de Deus. Jesus Cristo continua mostrando a nós qual é o conteúdo da nossa oração. Por gentileza, Mateus 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita aqui na terra a sua vontade, da mesma maneira que a sua vontade é feita no céu. Quando o Senhor Jesus Cristo nos ensina a orar, pedindo venha o teu reino, isso significa que o reino de Deus ainda não está estabelecido, instalado completamente na terra. Você vai ter que apertar os cintos para a gente decolar. Exemplo, você mudou para uma casa nova e lá as lâmpadas foram tiradas. E você tem que instalar novas lâmpadas. Está lá o bocal, tudo certinho, mas você tem que colocar. Alguém chega para você e diz assim, você já instalou as lâmpadas na casa ou no apartamento? Você diz, olha, eu coloquei em 2 banheiros e coloquei em 2 quartos, mas ainda falta alguns cômodos. É exatamente essa a ideia. Assim também, hoje nós temos a luz do reino de Deus em vários lugares, mas não em toda a terra. O reino de Deus terá a sua plenitude somente quando o Senhor Jesus Cristo voltar. Amados, esse tempo que eu e você estamos vivendo, ele será encerrado, terminado com 2 eventos: o arrebatamento da igreja e a segunda vinda de Cristo. Somente na segunda vinda de Cristo, quando o diabo for
preso, amarrado, é que o reino de Deus vai se manifestar na sua totalidade, na sua plenitude. Hoje nós temos expressões do reino, pois cada cristão carrega a presença de Deus, a vida do Filho de Deus em si, no seu espírito. E onde você chega, o reino de Deus está chegando. Você não é só você, você é você e tudo aquilo que você representa. O reino de Deus está dentro de nós, disse o Senhor Jesus. A principal característica que mostra que o reino de Deus chegou é que o poder das trevas são banidos, são expulsos. Pastor, como é que eu sei que o reino de Deus chegou em determinado lugar? A principal característica, o principal sinal, o reino de Deus chega, os poderes das trevas são expulsos, são banidos, eles saem. Eles vão embora. Esta é a principal marca da presença do reino de Deus. Quando um grupo de filhos amados de Deus estão juntos, ali o reino de Deus se manifesta e ali as trevas são banidas. No entanto, existem muitos lugares em que o reino de Deus ainda não atua. Lugares em que o reino de Deus não está presente. Por isso Jesus disse: vamos orar, venha o teu reino. A principal marca, então, da presença do reino de Deus, como eu disse, é a ausência da atuação do governo do mal. A Bíblia Sagrada nos ensina que Jesus Cristo se fez carne para destruir as obras do diabo. A palavra destruir no grego é imobilizar, inutilizar as obras das trevas. 1 João 3,8, vamos ler esse texto por gentileza. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Essa parte que eu quero aqui, ó. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ou seja, o reino de Deus, ele se manifesta para destruir as obras do diabo. Destruir é imobilizar, tornar ineficaz, infrutífero. Isso que é destruir. O reino de Deus avança quando a igreja de Jesus Cristo avança. Onde Jesus Cristo é manifestado, as obras das trevas são inutilizadas. Mas o reino de Deus, para avançar, ele precisa da nossa presença. O reino de Deus, para continuar avançando, ele precisa que eu e você avancemos em lugares onde ele não está. Se você cruzar os braços, você cruzou os braços do reino de Deus. Se você parar, o reino de Deus para. Quando a igreja para de pregar as boas novas de salvação, o reino de Deus para. Olha por gentileza Romanos 14, 17, você conhece esse texto. Pois o reino de Deus não é comida, não é bebida. O que o reino de Deus é? Justiça, paz e alegria. Quando o reino de Deus chega a justiça, a paz e a alegria naquela casa, naquele condomínio, naquela empresa, naquele departamento, naquele lugar. Justiça é o estado perfeito que Deus dá pela graça mediante a purificação do nosso pecado. Quando o nosso pecado é purificado no sangue de Cristo, nós temos o estado perfeito, o estado de justiça. E o reino de Deus ainda é paz. Quando Adão foi expulso do jardim, ele perdeu a comunhão, ele perdeu a paz com Deus. Mas quando o reino de Deus chega, a paz de Deus é restaurada, a comunhão. Justificados, pois, temos paz com Deus. É esta paz que Jesus disse: deixo-vos a minha paz. Não é paz para sentar na praia, um caixinho de uva gelado, alguém abanando você, sem saíbe, não é isso. É a paz de comunhão com Deus. Poder chamá-lo de paz celestial. E a alegria é o fruto do Espírito. Você é uma pessoa alegre. Pode ser que você não saiba, mas você é. Por que às vezes, Pio, eu não sou tão alegre assim? Porque a alegria é um fruto do Espírito de Deus que está no teu espírito. Só que você tem uma alma cascuda, velha, ranzinza, e ela bloqueia a manifestação desse fruto. Então, quando a nossa alma é quebrada, quando ela se curva, a alegria se manifesta. O reino de Deus se manifesta. Depois que o Senhor Jesus nos ensina dizendo que devemos pedir: venha o teu reino. Venha o teu reino.
Porque o reino de Deus, ele não está instalado em todos os lugares. Ele não está instalado no governo estadual, no governo municipal. Ele não está instalado na prefeitura. Ele não está instalado nas universidades. Ele não... Temos que orar, venha o teu reino. Venha o teu reino. Porque quando o reino de Deus chega, o império das trevas é destroçado, destruído. E a justiça, a paz e a alegria se instala. Começa a governar naquele lugar. Então ele diz, ore, venha o teu reino. Ele está falando do conteúdo da nossa oração. Venha o teu reino. Agora, um terceiro ponto que eu quero compartilhar, dividir com você. Seja feita a tua vontade. O texto de Mateus 6,10. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando Jesus diz que devemos orar pedindo que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, isso mostra que a vontade de Deus não é frequentemente feita aqui na terra. Está muito longe disso, aliás. Deus, ele não age automaticamente fazendo a vontade dele aqui na terra. A vontade de Deus precisa dos filhos de Deus para se manifestar, para se expressar. A vontade de Deus depende da igreja de Cristo Jesus para ela se manifestar aqui na terra. Quais as razões pelas quais Deus não faz a vontade dele aqui na terra? Deixa eu compartilhar com você 3 razões, biblicamente falando, porque a vontade de Deus não é feita aqui na terra em todos os lugares, mas em apenas alguns lugares, algumas expressões só do reino, algumas expressões só da vontade. A primeira razão que a vontade de Deus não é feita completamente, plenamente aqui na terra. A Bíblia diz no livro dos Salmos, no capítulo 115, versículo 16: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou ao homem. A terra Ele deu, outra versão diz, aos filhos do homem. A palavra hebraica traduzida aqui por confiar é dar, entregar, atribuir. Deus deu, confiou, entregou a terra ao homem. Quando, pastor? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então disse Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, governe ele, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus deu o governo da terra ao homem. Ele entregou, ele delegou o governo da terra ao homem. Mas por ocasião da queda, do pecado de Adão e Eva, eles passaram este governo, este domínio a Satanás e as suas hostes malignas. O Evangelho de Lucas capítulo 4, quando Jesus estava sendo tentado, os versículos 5 e 6 diz assim que o diabo levou Jesus a um alto lugar e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo e disse a Jesus, eu te darei toda a autoridade, todo o governo sobre estes reinos e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Quem foi que deu toda a glória, toda a autoridade da terra ao diabo? Quem foi que deu? Adão. Deus deu para Adão e Adão transferiu essa autoridade, esse domínio, esse governo para as mãos de Satanás. Por isso nós devemos orar dizendo, seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. A vontade de Deus não é feita aqui na terra, porque Ele deu o governo da terra ao homem, e o homem entregou o governo da terra a Satanás. Hoje quem governa sobre a terra é Satanás. Por isso Jesus Cristo disse, eu não vim trazer paz da terra, eu vim trazer espada, porque agora chega o reino de Deus, e agora o poder das trevas, o império das trevas está aqui, porque Adão entregou para ele, e aí então o governo de Deus, o reino de Deus,
A vontade de Deus começa a se manifestar destruindo as obras das trevas, destruindo as obras das trevas. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecem diante da igreja. A igreja avança, avança e vai trazendo o reino, e vai trazendo a vontade, e vai trazendo o reino, e vai trazendo a vontade, e Satanás vai recuando, vai sendo derrotado, vai sendo vencido diante da igreja do Senhor Jesus. Aleluia! Segunda razão, a segunda razão porque a vontade de Deus não é feita aqui na terra, é porque as pessoas têm livre arbítrio. As pessoas podem crer, podem rejeitar, podem aceitar a vontade de Deus. Elas podem crer em Deus, podem duvidar de Deus, pode aceitar a vontade de Deus, pode rejeitar a vontade de Deus. Nós temos um livre-arbítrio. A vontade de Deus não viola a vontade do ser humano. A vontade de Deus determina onde começa, termina onde começa a sua. Pastor, o que é livre-arbítrio? Eu li esses dias num livro e gostei da definição. O que é um livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a liberdade de Deus colocada dentro de nós. Legal, né? O que é o livre-arbítrio? É a liberdade de Deus dada a nós, colocada dentro de nós. Agora eu tenho a mesma liberdade de Deus, ao ponto de querer e poder rejeitar Deus. Eu não quero Deus. Isso é livre-arbítrio. Por isso Jesus diz: ei, ore, Pai, venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra. Nós queremos pegar o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de escolha e dizer: venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra. Mas pastor, Deus não está no controle? Não. Pastor, Ele não é todo poderoso, Ele não é onipotente, Ele não faz o que Ele quer? Aqui na terra, não. Por isso devemos orar: seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Pastor, eu não creio nisso, me dê um texto bíblico. Vamos lá para Marcos capítulo 6, versículo 2. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Jesus vai numa sinagoga no sábado e começou a ensinar. E muitos dos que o ouviam ficaram admirados. De onde lhe vêm estas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E estes milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas, irmão de Simão? 4 irmãos que Jesus tinha, que eram filhos de Maria com José. Não estão aqui conosco as suas irmãs? Tinha pelo menos 2 irmãs que não tem o nome aqui. E ficaram escandalizados por causa dele, por causa de Jesus. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade, com a rejeição deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Amados, o texto diz que Jesus não pôde fazer ali. Isso significa que ele quis curar as pessoas, mas não pôde. Ele quis curar as pessoas, mas ele não pôde. Não foi permitido realizar ali curas e milagres por causa da incredulidade das pessoas. As pessoas resistiram à vontade de Deus na vida de Cristo Jesus. O ser humano pode impedir a vontade de Deus de ser feita aqui na terra, assim como ela já é feita nos céus, por causa da incredulidade. A incredulidade limita o poder de Deus aqui na terra. A incredulidade impede que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, assim como ela é feita no céu. A terceira razão pela qual devemos orar: seja feita a sua vontade. E a terceira razão pela qual a vontade de Deus não é feita automaticamente aqui na terra, e precisamos pedir: seja feita a sua vontade, é que a vontade de Deus, ela não é feita aqui na terra por causa do pecado, por causa da iniquidade da humanidade. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz assim: vejam, o braço do Senhor não está tão encolhido que não possa salvar. Ou seja, o braço do Senhor não está encolhido.
que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades, outra versão diz, os seus pecados, as suas iniquidades, separam vocês do seu Deus. E os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. O texto diz, o braço poderoso de Deus é o braço poderoso de Deus. A mão poderosa de Deus continua sendo a mão poderosa de Deus. O ouvido cheio de atenção e amor continua sendo um ouvido cheio de amor e atenção. Mas os nossos pecados é que nos afasta de Deus, para que Ele não estenda o braço, para que Ele não abra a mão, para que Ele não ouça. A Bíblia Sagrada diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Mas os nossos pecados têm impedido Deus de agir bondosamente aqui na terra. Uma das maneiras de Satanás impedir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra é levando o ser humano à prática cada vez mais terrível, mais hedionda do pecado. A depravação, a imoralidade, a iniquidade, a violência, a corrupção, a malignidade, a mentira. Estes pecados afastam Deus da terra, e a vontade dele não é feita aqui. Os nossos pecados impedem que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma forma como ela está sendo feita no céu. Você pode estar pensando, mas pastor, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, não tirou o pecado do mundo? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tirou ou não tirou? Sim, tirou. Mas nós devemos aceitar e receber a purificação do nosso pecado para que ele seja tirado da nossa vida. A purificação do nosso pecado já nos foi dada, mas precisamos crer e receber o perdão, a purificação. Olha o texto de João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Potencialmente a humanidade está perdoada, mas de fato só aqueles que recebem o perdão é que estão perdoados. Você está com bastante sede, chega na minha casa, diz, Pio, eu estou com uma sede terrível. Eu digo, olha, tem uma água aqui saborizada, uma água bem gostosa, com abacaxi, com limãozinho, uma laranjinha e tal. Aí eu digo para você, se sirva, e você fica ali olhando para a água. Eu digo, se sirva. Não. Se sirva. Então você continua com sede, mesmo tendo a água diante de você, porque você não quer se servir. O perdão foi dado, mas as pessoas não recebem o perdão, não se servem do perdão. Estão comigo ainda? A vida de Cristo Jesus está disponível a todos. O perdão já foi dado a todos, mas somente quem crê e quem recebe é que tem a vida eterna. Amados, quando Jesus Cristo diz que devemos nos reunir e pedir que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, Jesus está dizendo que somos nós quem colocamos a vontade de Deus aqui na terra através da nossa declaração. Você precisa colocar som, você precisa colocar voz na vontade de Deus. A vontade de Deus precisa ser declarada aqui na terra. Existe um princípio espiritual, todos nós conhecemos, que diz que tudo passa a existir quando é falado, declarado. E disse Deus, haja luz, e a luz passou a existir depois que Ele disse. A vontade de Deus precisa ser dita, precisa ser declarada por nós, igreja, para que ela seja feita aqui na terra. Orar é declarar a vontade de Deus Pai. A vontade de Deus precisa ser verbalizada. A vontade de Deus é a verdade. E quando lemos a palavra de Deus e descobrimos as verdades que são mostradas na palavra de Deus, verdades sobre a vontade de Deus, nós devemos orar e declarar a vontade de Deus. Então orar a vontade de Deus é orar a verdade da palavra. Pastor, aonde é que eu encontro a vontade de Deus? Leia a Bíblia. Pastor, aonde é que eu conheço mais profundamente a vontade de Deus? Faça a Fateme. Aleluia. Agora eu peguei alguns.
Por exemplo, a vontade de Deus é que oremos pedindo que a vontade dele seja feita aqui na terra. Ele não disse, orem assim, venha o teu reino e seja feita a sua vontade? Então precisamos orar assim, venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. A terra é o único lugar em que a vontade de Deus ainda não é feita totalmente, completamente. Quem é que não quer que a vontade de Deus seja feita aqui na terra? Pergunta para mim, quem? Satanás e as suas hostes malignas. Eles não querem que a vontade de Deus seja feita aqui. Sendo assim, a nossa vontade deve se somar com a vontade de Deus. Ou seja, eu leio a palavra, descubro a vontade de Deus passa a ser a minha vontade, agora eu dou voz à vontade de Deus, eu proclamo a vontade de Deus, eu declaro a vontade de Deus. Agora a vontade de Deus com a minha vontade declarada se opõe à vontade de Satanás. A oração sempre tem que ter 3 pilares. Pergunta para mim quais? O primeiro pilar é quem está orando. A palavra de Deus diz que deve ser um filho amado de Deus, uma filha amada. Aqueles que podem chamar Deus de Pai. É esses que oram. Quem ora? Os filhos de Deus. A quem se está orando? Esse é o segundo pilar. A quem nós oramos? Devemos orar a Deus Pai. Contra a vontade de quem nós oramos? Contra a vontade de Satanás. Esses 3 pilares, nós já temos aprendido isso. A oração é o seguinte, quando eu oro, o principal beneficiado deve ser Deus. O segundo principal beneficiado tem que ser meu irmão. O terceiro beneficiado sou eu. E o único derrotado com a minha oração não é minha sogra, tem que ser o diabo. Deus pesa a mão no meu marido. Minha irmã, você é uma feiticeira, irmã. Não é assim que ora, está errado. Existe uma estrutura bíblica, existe um padrão bíblico para a oração. Assim como um monte de tijolos não é uma parede, um monte de palavras não é uma oração. Meu Deus do céu. Aleluia. Deus espera que a nossa vontade se soma à vontade dEle contra a vontade de Satanás. Por isso, antes de tudo, devemos orar a vontade de Deus. Onde é que eu encontro a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Devemos buscar conhecer a vontade de Deus e orar a vontade de Deus. Quando não conhecemos a vontade de Deus, Deus se sujeita à nossa limitação de não conhecermos a vontade dEle. E também se sujeita ao nosso livre-arbítrio. Isso significa que a onipotência de Deus, o Deus criador do universo, o Deus que tudo pode, Ele é limitado aqui na terra, na medida da nossa oração. Uau! A vontade de Deus é limitada ao nosso livre-arbítrio. É limitada à nossa vontade. A Bíblia Sagrada diz que no futuro, uma verdade futura, na segunda vinda de Cristo Jesus, quando o reino de Deus for totalmente implantado aqui na terra, o nosso livre-arbítrio continuará existindo, mas ele estará alinhado, será um com a vontade de Deus, pois o nosso coração será totalmente convertido a Deus Pai e ao seu Filho amado Jesus Cristo, conforme está escrito em Hebreus. Isso significa que a onipotência divina será total aqui na terra. O poder dele estará totalmente se manifestando aqui na terra, quando o reino de Deus for implantado aqui na terra. Mas hoje o poder de Deus, a onipotência de Deus, a vontade de Deus, não está sendo feita totalmente aqui na terra. Por isso nós temos que orar, venha o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra. Amados irmãos e irmãs, a vontade de Deus aqui na terra está limitada às orações da igreja.
Por isso devemos conhecer a vontade de Deus, devemos orar pedindo que a vontade dele seja feita aqui na terra. Somente assim teremos uma maior manifestação da onipotência de Deus aqui na terra. Quando oramos a vontade de Deus, quando colocamos voz na vontade de Deus, o poder e o amor de Deus se manifesta aqui na terra, o reino de Deus se manifesta aqui na terra, e os poderes do inferno batem em retirada, em nome de Jesus. Quando Jesus Cristo estava em um corpo aqui na terra, um corpo físico, humano, corpo como o nosso, gente como a gente, a vontade de Deus Pai era feita a todo instante através de Jesus. Aonde Jesus chegava, chegava o reino de Deus e a vontade de Deus. Aonde Jesus chegava, chegava o reino de Deus e a vontade de Deus. Olha por gentileza o texto de João 4,34. Jesus disse: a minha comida não é pizza, não é picanha, não é mortadela. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês entenderam, né? A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus veio fazer a vontade do Pai. Seja feita a sua vontade aqui na terra. Olha por gentileza, João 6,38. Pois desci dos céus, disse Jesus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus disse: eu não tenho agenda, é o meu Pai que tem agenda. Não é do meu jeito, é do jeito dele. Não é minha vontade, é a vontade dele. Eu não existo para mim mesmo, eu existo para ele, para manifestar a vontade dele. Através da pessoa de Jesus Cristo, a vontade de Deus Pai era feita aqui na terra por onde Jesus passava. Através da pessoa de Jesus, o reino de Deus se manifestava constantemente aqui na terra, destruindo as obras de Satanás e seus demônios. Através de Jesus Cristo, a vontade de Deus era feita aqui na terra. Por isso Jesus Cristo chegava no lugar, Ele curava os enfermos, porque esta é a vontade de Deus. Ele expulsava os demônios e libertava as pessoas, porque esta é a vontade de Deus. Ele purificava os paralíticos, porque esta é a vontade de Deus. Ele dava pão e peixe para as pessoas comerem, porque esta é a vontade de Deus. Ele anunciava esperança, salvação, porque esta é a vontade de Deus. Ele era um pregoeiro, um pregador das boas novas, porque esta é a vontade de Deus. Marcos capítulo 7, 37, o povo ficava simplesmente maravilhado, admirado, e dizia: ele faz tudo muito bem, faz até o surdo ouvir e o mudo falar. Por que ele fazia tudo muito bem? Porque esta é a vontade de Deus. Pastor, eu quero ser uma pessoa com ótimos resultados, comece a fazer a vontade de Deus. Pastor, eu quero ter realizações, comece a fazer a vontade de Deus. Jesus era a expressão concreta da vontade de Deus aqui na terra. Ele dava voz à vontade de Deus, ele dava braços para que a vontade de Deus se manifestava. O corpo dele revelava a vontade de Deus. Onde ele chegava, o reino de Deus chegava, a vontade de Deus se expressava, a vontade de Deus se manifestava. O povo ficava admirado porque a vontade de Deus estava sendo feita aqui na terra da mesma maneira que a vontade de Deus é feita nos céus. As pessoas estavam experimentando um pouquinho do céu na terra, na pessoa de Jesus. Amados, depois da morte e ascensão de Cristo Jesus, a igreja é o corpo visível de Cristo aqui na terra. É a igreja que tem essa tarefa de manifestar o reino de Deus e de manifestar a vontade de Deus aqui na terra. Por isso devemos orar desejando que o reino de Deus venha, que a vontade de Deus Pai seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Quando a nossa vontade se une à vontade de Deus, quando o meu livre-arbítrio se curva em obediência à vontade de Deus, a onipotência de Deus se manifesta aqui na terra como Ele é poderoso nos céus. Meu Deus! Quando a vontade de Deus se une à nossa vontade aqui na terra, as obras das trevas são destruídas.
Mas existe um segredo. Quando você, lendo a Bíblia Sagrada, descobre a vontade de Deus, você precisa declarar, você precisa dar voz à vontade de Deus. Somos nós quem damos voz à vontade de Deus. A vontade de Deus precisa de um som. Um som. O som da voz da igreja, revelando a vontade de Deus. Queridos, está na hora de surgir um novo som sobre a terra. Está na hora de surgir um novo som sobre a terra. O som é a voz da igreja declarando a vontade de Deus, para que ela seja feita aqui na terra da mesma maneira que ela é feita nos céus. Está na hora da igreja emitir esse som, esse novo som, para que a vontade de Deus seja feita no governo municipal, no governo estadual, no governo federal, nas universidades, nos hospitais, nos bairros, nas cidades, nas ruas, no campo, em todos os lugares. Ouve-se um novo som sobre a terra. É a igreja declarando a vontade de Deus. Aleluia. É assim que funciona. A maneira de demonstrarmos que queremos a vontade de Deus é orando, é proferindo, é declarando a vontade de Deus. Está na hora da gente diminuir nos nossos grupos familiares pedido de oração para que o cachorrinho seja curado, para que o periquito cante melhor. Está na hora de reunirmos como igreja nos nossos grupos familiares e começar a orar a vontade de Deus. A vontade de Deus. Declarar a vontade de Deus. E como uma sinfonia, todos concordarem que a vontade de Deus seja feita. Meu Deus, é uma revolução, amados. A gente vai exportar isso para o mundo todo. É assim que funciona. Isso é oração. Jesus Cristo disse: reúnam 2 ou 3 em meu nome, e orem, e deem voz à vontade de Deus, para que ela seja feita aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Ao orarmos a vontade de Deus, que está revelada na Bíblia Sagrada, é como colocar trilhos numa locomotiva. Imagina uma locomotiva potente, não movido a diesel, não movido a eletricidade, mas movido o quê? Movido ao maior poder que existe no universo, movido a amor. Meu Deus, vocês têm que responder isso. Qual é o maior poder que existe no universo? Amor. O amor nunca falha. Imagina uma locomotiva poderosíssima, movida, o combustível e o amor. Essa locomotiva precisa de trilhos, e esses trilhos são as nossas orações. São as nossas orações, orando a vontade de Deus na família, a vontade de Deus na empresa, a vontade de Deus na política, na economia, nos esportes, orando a vontade de Deus, para que essa locomotiva possa fluir, possa andar, possa caminhar, e por onde essa locomotiva chega, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Os demônios são expulsos, as obras das trevas são desfeitas, a perfeita vontade de Deus, que é boa e agradável, se manifesta. As pessoas se alegram e dizem: uau, esta igreja faz tudo muito bem, porque nós estamos expressando a vontade de Deus. Eu fico empolgado com isso. Não sei se tem crente aqui hoje, tem? Meu Deus! Vocês estão entendendo? Você que está me ouvindo pelo rádio, pela internet, você está entendendo? O poder de Deus é como essa grande locomotiva. Por isso não podemos cruzar os braços dizendo que Deus está no controle das coisas e que a vontade dele vai acontecer aqui na terra. Não, 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 não. Jesus Cristo nos conclama dizendo: orem dizendo, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. Olha esse texto de Mateus 18, de 18 a 20, por gentileza. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês, igreja, corpo de Cristo, ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu.
Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra, em qualquer assunto, que seja a vontade de Deus, qualquer assunto que seja a vontade de Deus, estamos falando da vontade de Deus, sobre a qual pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Aleluia. Amados, que coisa tremenda. Esse texto está dizendo que é a igreja que representa Deus aqui na terra. O que a igreja desliga aqui na terra, Deus desliga nos céus. O que a igreja liga aqui na terra, Deus liga nos céus. A vontade de Deus aqui na terra não ultrapassa as orações da igreja. A vontade de Deus aqui na terra nunca será maior do que as orações da igreja. O poder de Deus aqui na terra é do tamanho das orações da igreja. A igreja, através das orações, não será capaz de aumentar o poder de Deus, não. Mas a igreja que não ora, limita o poder de Deus aqui na terra. Eu não sei se você sabe, todos os domingos, antes do culto, nós temos uma sala aqui, chamada sala de oração, no primeiro andar. Passa lá. Venha meia hora antes. Chega ali, ajoelha no cantinho e ore. E ore. No grupo familiar, separe lá meia hora, 40 minutos, orem. Orem. Existem coisas que Deus quer desligar aqui na terra. E existem coisas que Deus quer ligar aqui na terra. Mas este movimento de ligar e desligar deve ser feito primeiramente aqui na terra pelas orações da igreja, e depois Deus fará. Deus sempre aguarda que a igreja ore a vontade dEle, antes dEle realizar a vontade dEle aqui na terra. É certo que existe muito mais poder no céu do que aqui na terra, claro. Mas para Deus liberar este poder, uma medida maior do poder dEle aqui na terra, Ele aguarda as nossas orações. As nossas orações como corpo, como igreja, têm a capacidade de liberar a vontade boa, perfeita e agradável de Deus, que está sendo feita nos céus, tem a capacidade de liberar aqui na terra. Quando oramos a vontade de Deus, quando oramos buscando as manifestações do reino de Deus aqui na terra, as nossas necessidades desaparecem, porque as obras das trevas são destruídas, as guerras cessam, a paz se estabelece, as chuvas caem, as colheitas aumentam, as divisões são derrotadas, a unidade se estabelece, o sofrimento é banido e a graça e a alegria se instala através das nossas orações. Porque quando Deus faz a vontade dEle aqui na terra, Ele abençoa primeiramente a igreja. E quando Deus abençoa a igreja, Ele está abençoando cada membro da igreja. E cada membro da igreja abençoado, aonde quer que você chegar, a bênção chegou. Os demônios tremem. Mas as vãs filosofias, as sutilezas do inferno, vai ser confrontado com a luz da sua presença, porque você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Nós devemos orar a vontade de Deus. Quando Jesus Cristo disse, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como ela é feita nos céus. E eu quero concluir, por gentileza, vamos ficar em pé? Eu quero concluir lendo Mateus 6, ou orando Mateus 6, de 9 a 13. Vamos fazer juntos? Eu quero pedir uma gentileza para vocês. 2 gentilezas. 2. Vamos colocar valor em cada palavra que a gente falar. Coloque intenção. Eu estou, Deus, querendo dizer o que eu estou dizendo. E depois nós vamos cantar uma música. Da mesma forma, eu gostaria que você colocasse importância, colocasse valor no que você vai cantar. Cante querendo cantar, cante intencionalmente, cante dizendo o que você está dizendo
para Ele. E aí nós estamos aqui, mais os nossos internautas, estamos aqui em 3, 4, 5 mil pessoas, fazendo uma oração. E Ele diz, e aquilo que vocês orarem em concordância, o meu Pai fará. Vou contar até 3, nós vamos orar esse texto aqui. 1, 2, 3. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, 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 amém. Aleluia! Sem cometer pecado, ferido e desprezado, não abriu a sua boca, morreu por meus pecados.